Daí, pessoal, mais uma resolução. A expressão raiz quadrada de 0,25 mais 16 elevado ao expoente menos 3 quartos equivale a... Bom, então aí uma questão de radiciação, potenciação, com algumas propriedades que envolvem. Eu vou começar com essa raiz quadrada de 0,25, deixa eu copiar primeiro aqui. A expressão é raiz quadrada... Ficou feio isso aqui. Melhorou. 0,25, ok, mais o 16 elevado ao expoente menos 3 quartos. Bom, eu vou resolver no rascunho essa raiz quadrada de 0,25, começando primeiro com o próprio 0,25. Bom, o que é 0,25? 0,25 é um número decimal, eu posso transformar então em uma fração decimal. Como eu tenho duas casas aqui depois da vírgula, isso eu posso reescrever como 25 centésimos, 25 sobre 100. 2 zeros, duas casas. Ok. E aí, efetuando simplificações, por exemplo, aqui por 5 e embaixo por 5, eu percebo que isso também se trata de 5 vinteavos. E mais uma simplificada por 5, se trata 5 por 5 dá 1 e 20 por 5 dá 4, 1 quarto. Bom, normalmente se sabe, né, que 0,25 é igual a 1 quarto, mas caso eu não soubesse, com esse procedimento eu chegaria num quarto. Sendo assim, eu posso vir agora para cá e falar que em vez da raiz de 0,25 é a raiz quadrada de 1 quarto, que já vai facilitar a minha vida aqui nessa raiz. Mais 16 elevado ao expoente menos 3 quartos. Vou para o rascunho, olha o que eu vou fazer. 16 elevado ao expoente menos 3 quartos. Bom, alguém já deve estar se perguntando, professor, mas não existe expoente negativo e não existe expoente de fração. Pior é que existe. Existe tanto expoente negativo quanto existe expoente fracionário, inclusive os dois juntos como aqui. E o que significa o expoente negativo? O expoente negativo serve para inverter a base da potência. Dois exemplos sem fração. Assim, ó, 10 na menos 3. O que é isso, 10 na menos 3? É 1 sobre 10 elevado na terceira. 2 elevado ao expoente menos 5. O que é 2 na menos 5? 1 sobre 2 elevado à quinta potência. Então, esse negativo inverte. Para inverter o 16, é 1 sobre 16. Então, eu vou colocar que 16 na menos 3 quartos é a mesma coisa que 1 sobre 16 elevado ao expoente positivo 3 quartos. Ó, eu me livro do negativo fazendo isso. Bom, mas aí eu fico com outro problema. O que é 16 elevado ao expoente 3 quartos? Bom, aí tem uma outra regra, que é a regra do sol-sombra. Rapidamente aqui, ó, se eu tenho 2 raiz sétima de 2 na quarta. Isso é a mesma coisa que 2 na 4 sétimos. Por quê? Quem está na sombra, aliás, quem está no sol aqui, que é o 7, está exposto, vai para a sombra, 7 aqui embaixo. E esse 4 que está na sombra vai para o sol, 4 sétimos. Mais um exemplo. Se eu tenho aqui 10 elevado raiz nona 10 ao quadrado. A base 10 se mantém. 2 está no sol, aliás, 2 está na sombra. 2 que está dentro está na sombra, vai para o sol, 2. E esse 9 está no sol, vem para a sombra. E aí o contrário também é verdadeiro, né? Se eu tenho 3 elevado na 2 quintos, eu vou transformar isso em raiz. 3. Aí esse 2, ó, sol, vira sombra. Esse 5, sombra, vira sol. Tá? Então essa aí é a regra do sol-sombra. Deixa eu limpar aqui até onde eu consigo. Tá, limpei tudo. Então isso aqui, ó, vai ser 1 sobre, ok, isso vai virar raiz. Então é raiz do 16. Aí esse 3, ó, tá em cima, tá no sol, vem para a sombra, 3 aqui dentro. E esse 4 aqui, que está na sombra, vem para o sol aqui. Bom, então agora eu vou dar uma atenção para esta expressão aqui, ó, para essa raiz aqui embaixo. Então eu vou particularizar isso. Ó. Raiz quarta, aqui eu tenho 16 elevado ao cubo. Raiz quarta, olha a coincidência que está acontecendo aqui. O 16 é 2 na quarta. Olha só, 2 na quarta é o 16. Se eu não sei isso, decompõe, né? Por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, enfim.
vai concluir que é 2 na quarta. E aí eu tenho isso 2 na quarta elevado ao cubo. Como aqui é produto, ó, 4 e 3, eu posso trocar eles de lugar. Isso é uma coisa que vai me deixar mais confortável. Raiz quarta, e aí aqui eu tenho 2 ao cubo elevado à quarta potência. É a mesma coisa, né? Porque aqui 4 vezes 3 e aqui 3 vezes 4. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que eu fiquei com o índice da raiz 4 e o expoente da potência dentro da raiz também 4. Então eu posso cancelar. E o que vai sobrar para mim aí é 2 ao cubo. E aí 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então tudo isso aqui, ó, é 8. Então na realidade 16 elevado a menos 3 quartos nada mais é do que 1/8. Ok? Aí eu tenho aqui raiz quadrada de 1/4. Raiz de fração, tu tira a raiz em cima normal, raiz de 1 é 1. Raiz de 4 normal é 2. Então tem 1/2 mais 1/8. Eu nem vou usar decimal aqui, eu vou manter duas frações fáceis de serem manipuladas. Mínimo múltiplo comum é o próprio 8, né? 8 dá por 2. 8 por 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. Mais 8 por 8, 1 vezes 1, 1. E aí eu tenho isso igual 4 mais 1, 5, 5/8. Está aí a resposta. Que não tem 5/8. Mas aí eu divido. 5 divide por 8, não dá. 0, 56 vezes 8, 48. Me sobram 2. Invento outro 0. 20 por 8 dá 3, dá 2. 2 vezes 8, 16. Ok, aqui vai me sobrar 4. Aí mais um 0 gratuito. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, zerou. E aí eu tenho 0,625. Então 5/8 é o mesmo que 0,625, alternativa D. Ok? Então é isso, eu espero que essa resolução aí te ajude no teu estudo. Um forte abraço, agradeço pela tua visita ao canal e até a próxima.